Boa tarde, pessoal, tudo bem? Deixa eu selecionar. E aí, Joel, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, estão me ouvindo bem? Tô sim, cara. Tá me ouvindo bem aí? Tranquilo. Então tá bom, cara. Vamos lá? Vamos lá, só estou ajeitando aqui a câmera aqui mais ou menos. Daí. Beleza, tranquilo. Pessoal, primeiramente, boa tarde, né? Já passamos o meio-dia, então já pode falar boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre microserviços, managed services e DevOps, tá? Eu tô aqui, meu nome é Emerson, trabalho na FC Nuvem, trabalho na FC Nuvem como CTO. Também já trabalhei como arquiteto de soluções em nuvem, como Big Data, arquiteto de Big Data e também engenheiro de DevOps, tá? Eu estou aqui junto com o Joel, pedi para o Joel se apresentar um pouquinho também, falar um pouco sobre ele, e aí depois a gente começa a falar sobre os temas, tá? Joel, por favor. Oi, pessoal, prazer. Meu nome é Joel, trabalho na F-Câmara aí há 6 anos. Também já estou aí como arquiteto, já trabalhei com projeto de Big Data, já trabalhei com Cloud. E hoje eu sou CTO aí também na F-Câmara. Então a trajetória é bem parecida aí com do Emerson. Legal, legal. Bem, pessoal, eu vou começar falando sobre o tópico de microserviços, tá? E aí, se vocês tiverem dúvidas, pode ir postando aí. Conforme vocês forem postando as dúvidas, a gente vai lendo aqui, a gente para sanar essas dúvidas, ou depois a gente sana no final do vídeo, tá? Mas fiquem à vontade aí para mandar as suas dúvidas nos comentários, tá bom? Bem, sobre microserviços, primeiramente, antes de a gente começar a falar de microserviço, eu queria falar de monolítico, tá? Então, fazendo assim um divisor de águas, quando a gente fala de monolítico, seria aquele antigo sistema que a gente tinha lá alguns 10 anos, 5 anos atrás, ou que existe ainda hoje no mercado, são sistemas onde você tem tudo num bloco só. Então, quando eu falo tudo em um bloco só, imagine um sistema aí de e-commerce onde você tem tudo o seu front-end, tem o seu back-end, tem a sua camada de dados ali, então seu data layer está ali também, no mesmo projeto, está tudo no mesmo componente, tá? Então esse é o projeto, esse é o sistema monolítico. E aí no monolítico você tem alguns desafios, inclusive desafios como escalabilidade. Como que você ganha escalabilidade com o monolítico? Cara, tem que instalar um monolítico em vários servidores ou em vários lugares para que eu ganhe escalabilidade com isso. Ok, mas ele é difícil de você gerenciar. Por quê? Porque quando você tem um deployment, quando você tem alguma coisa que você precisa alterar no seu sistema, você precisa alterar o monolítico como um todo. E aí alterar o seu monolítico como um todo te traz uma grande insegurança. Imagine você pegando o seu sistema e alterando uma ponta ali, e aí você não sabe se aquilo vai dar problema ou não. Se você precisar fazer um rollback, pode ser que o rollback seja demorado, por conta de que é um monolítico, então ele precisa ter vários passos para você fazer o deployment. Então o deployment dele é muito problemático, tá? E sem falar ainda que quando você tem um monolítico e você está desenvolvendo num monolítico, as pessoas precisam saber de tudo. Então eu preciso saber todo o contexto daquele sistema. Eu preciso entender como que funciona o front-end, como funciona o back-end, como que funciona, por exemplo, camada de pagamento, um broker de pagamento ali, eu preciso saber como ele funciona, porque se eu alterar alguma coisa, pode ser que ele influencie nas outras partes. Então ele é muito mais complexo de você mexer, tá? Aí veio o microserviços. Então, para que veio o microserviços, tá? O microserviços ele veio para tirar, melhorar um pouco desses problemas que a gente tem no monolítico e trazer facilidades. Primeiro, quando a gente fala microserviços, basicamente o pessoal pensa, vou picar no monolítico e trazer para e isso vai virar microserviços. A base seria isso, tá? Então você imagina você pegando o seu sistema, vou dar aqui um exemplo, um sistema de e-commerce, onde você tem a página a home, página de produto, aí na página de produto você tem preço, você tem que verificar o estoque, se existe estoque do produto ou não. Quando você passa para o carrinho, você tem um controle de seção para você saber quantos produtos tem no carrinho ou não. Se aquela pessoa realmente ela já tinha um carrinho antes e você quer trazer aquele carrinho. Quando você passa para a parte de pagamento, parte de checkout, você realmente tem que verificar se o seu serviço de pagamento ele está ativo, se a pessoa vai fazer consulta à CEP. Então, ou seja, tem várias etapas e vários processos ali que você precisa se preocupar. Se eu fosse tratar isso no seu monolítico, eu teria que entender todos esses processos. Todos esses processos teriam que estar dentro de um software só. E isso eu teria que utilizar uma linguagem só. Quando eu trago para o microserviço, eu posso dividir isso em pequenos serviços que vai cuidar de cada parte.
Então, por exemplo, eu tenho ali na minha homepage a busca de produtos. A busca de produtos pode ser um microserviço. Eu posso tirar isso, dividir isso e criar um microserviço só para busca de produtos. Legal. Com isso, o que eu ganho? As pessoas que estão desenvolvendo ali a busca dos produtos, elas vão desenvolver uma linguagem. Qual linguagem? As que elas estiverem mais familiarizadas, que elas gostarem de fazer aquilo. Não precisa ficar preso a uma linguagem só. Meu sistema inteiro, por exemplo, não precisa ser só PHP. Ele pode ser PHP, pode ser Node, pode ser .NET Core e assim por diante, tá? Então, quando eu entro no contexto do microserviço, os meus desenvolvedores vão ficar preocupados somente com o quê? Com aquele contexto em si do microserviço. Então, é mais fácil dele entender, é mais fácil dele alterar. Quando ele faz uma alteração, o impacto daquela alteração não é tão grande quando altera um sistema monolítico. No sistema de microserviço, o impacto é menor. Então, com isso, eu tenho ganho de flexibilidade, eu tenho flexibilidade na linguagem de programação que eu posso trabalhar, eu tenho flexibilidade nas pessoas que vão trabalhar naquele contexto. Então, eu posso pegar uma pessoa agora de Node, depois eu vou para outro microserviço e preciso de uma pessoa de .NET Core, para ficar mais fácil de eu poder contratar pessoas no mercado para trabalhar com isso. Tá? Se der algum problema, o problema não vai afetar o todo, vai afetar todo o meu sistema, não vai afetar só um pedaço daquele sistema. Então, é mais fácil de eu controlar e fazer rollback. O processo de deployment, o processo de rollback, ele é muito mais rápido. Tá? Então, com isso que eu ganho? Eu ganho agilidade, ganho flexibilidade, escalabilidade. Então, ganho uma série de coisas trabalhando com microserviços. Tá? Bem, legal. Mas então eu posso pegar qualquer aplicação e levar isso para microserviços? Não. Existem alguns assim, pré-requisitos que você precisa atender para que você possa levar uma aplicação para microserviços. Tá? Eu trabalho com algumas empresas, aí essas empresas sempre vêm com essas perguntas. Eu queria trabalhar com microserviços, queria trabalhar com container, queria trabalhar com Kubernetes, mas a minha aplicação ela é um legado, é feita em .NET Framework, e eu queria saber quais são os pré-requisitos para que eu trabalhe com microserviços, ou para que eu comece agora a trabalhar com aplicações distribuídas. Aí fala, legal. Primeiro, você tem que verificar se sua aplicação é serverless. O que quer dizer isso? Sua aplicação não pode depender do servidor. Se a gente olhar lá para o passado, antigamente, quando você tinha aplicações em Internet Information Services, era muito comum que você guardasse os arquivos, por exemplo, imagens, CSS, imagem de produtos, falando aqui no nosso contexto de e-commerce, guardasse dentro do servidor. Com o sistema, com microserviços, isso não pode acontecer. Tá? Por quê? Porque o conceito do microserviço se deu problema em um microserviço, aquele microserviço morre, sobe um outro microserviço no lugar dele, um outro microserviço que não tem problema, e pronto. Se tiver dependência de arquivos ou algo que eu estou deixando guardado ali dentro do microserviço, o que vai acontecer? Quando subir o outro, sobe sem aquele contexto, sobe sem aqueles arquivos, sobe sem nada daquilo que foi processado no antigo. Tá? Então, primeiro conceito, tem que ser serverless. Segundo, tem que ser stateless. Por que tem que ser stateless? Aí parte do mesmo conceito, tá? Imagina que eu tenho na nossa aplicação lá de e-commerce, eu tenho um microserviço e esse microserviço ele cuida do carrinho. E esse carrinho da pessoa eu deixo ele na seção. Ok? Até aí tudo bem. Mas se eu guardo essa seção dentro do microserviço, o que acontece? A mesma coisa que eu falei lá do CSS, das imagens e arquivos estáticos. Morreu aquele microserviço, subiu um novo microserviço, ele perdeu a seção daquele usuário. Perdeu o carrinho, perdeu tudo que estava ali naquela seção. Então, ou seja, ele tem que ser stateless e serverless. Então, quando você vai trabalhar com microserviços, tem que olhar na sua aplicação. Hoje, sua aplicação já trabalha, por exemplo, olhando para a cloud. Então, você já tem, por exemplo, seu repositório de arquivos estáticos no storage account, um repositório dentro de uma nuvem. Então já tem. Então, beleza. Outra coisa, a seção do usuário. Estou usando Redis, estou usando algum tipo de cache que fica fora do meu contexto ali do microserviço, ou fora da minha aplicação, quero armazenar em outro lugar. Sim. Então, ok. Então já é um bom caminho para você pegar aquela aplicação e pensar nela em microserviço. Tá? Bacana. Só que a gente fala assim, microserviços é legal e tal, mas onde eu vou hospedar isso? Aonde eu vou colocar isso? Então a gente entra num contexto mais, aonde que eu rodo esses microserviços? Nesses microserviços eu vou rodar eles em Kubernetes, eu vou rodar ele em Rancher, vou rodar ele em containers, tá? Então isso é bem legal. Quando eu falo de containers, hoje quando a gente fala assim, o top orquestrador de containers, é o Kubernetes.
Então, se fosse falar para vocês hoje, escolha um orquestrador de containers para vocês, vá para o Kubernetes, tá? O Kubernetes é muito mais fácil, muito mais difundido no mercado, a orquestração dele também é bem transparente, ele é agnóstico a cloud, então você consegue trabalhar com ele em qualquer cloud que você tenha hoje, então não importa se é GCP, AWS, Azure, ele funciona nas 3 clouds praticamente de forma bem parecida, então você não precisa adaptar muita coisa. E você trabalhando com microserviços também, a sua aplicação vai rodar em qualquer plataforma hoje, tá? Sendo on-prime, sendo na nuvem e assim por diante. Então, legal. Só que o microserviço, quando se fala na questão de orquestração, se você for pensar assim, eu tinha meu monolítico e agora estou indo para microserviços. Qual é o primeiro conceito que você trabalha com microserviços? Tudo que funciona no microserviço tem que funcionar de forma isolada. O que quer dizer isso? Se eu tenho um microserviço e ele utiliza um banco de dados MySQL, ele tem que ter um banco de dados somente para ele. Por quê? Porque se eu dividir esse banco de dados com outros microserviços, o que vai acontecer se der um problema no meu banco de dados, eu perco todos os meus microserviços. Então, ou seja, eu estou criando uma grande dependência de um componente, e quando eu tenho isso distribuído em outros microserviços, tem um banco de dados para cada microserviço, se der um problema, vai dar um problema isolado. Tá? Então, minha manutenção, o meu risco que eu tenho de trabalhar com isso diminui bastante. Tá? Então, minha complexidade também diminui bastante. Então, ok. Só que a gente está falando o seguinte, em vez de eu estar falando de eu estar trabalhando com um sistema, um banco de dados, e assim por diante, eu estou trabalhando com diversos microserviços, com diversos bancos de dados. Tá? Então, a minha complexidade para cuidar de tudo isso e para fazer com que tudo isso funcione de forma, vamos dizer assim, interligada, que um microserviço está interligado a outro, isso ele é muito alto. Tá? Então, preciso me preocupar com isso. Tá? Deixa eu ver aqui mais alguns pontos de microserviços. Então, a gente falou sobre a arquitetura monolítica, a gente falou sobre o que é uma arquitetura monolítica, o que é um sistema completo e tudo mais. O que são os microserviços, tá? Então, os microserviços veio para ajudar com alguns problemas que a gente tinha na arquitetura monolítica, alguns desafios que a gente tinha na arquitetura monolítica, e um dos grandes desafios era a questão de escalabilidade, tá? E alta disponibilidade também. E aí a gente vai falar um pouco de benefícios e ganhos com microserviços, tá? Quando eu falo aqui, eu já falei alguns benefícios, mas eu posso exemplificar aqui alguns também. Então, por exemplo, você ganha agilidade. Então, quando a gente fala em ganhar agilidade, produtividade e agilidade, eu estou falando em quê? Como eu falei para você, como o contexto do microserviço ele é menor, eu posso dividir isso em vários times, tá? Em várias squads, e cada squad está cuidando de um microserviço. Com isso, o que acontece? Eu ganho paralelismo no meu desenvolvimento daquele meu software completo, e com isso eu tenho vários times desenvolvendo ali, caminhando junto. Legal. Então aí eu ganhei produtividade. Tá? Como o contexto ele é menor também, como eu comentei lá atrás, o contexto ele é um contexto do microserviço, então não preciso me preocupar com o todo, não preciso me preocupar em conhecer o sistema como um todo, eu preciso só conhecer aquele pedaço do microserviço, tá? Como eu comentei lá atrás, por exemplo, um microserviço de busca ou microserviço de frete, por exemplo, é muito mais fácil de eu entender, é muito mais fácil de eu desenhar quais são as tarefas, desenhar quais são as histórias e atacar essas histórias, essas tarefas, tá? E por diminuir a complexidade, eu posso também, de repente, diminuir qual que é, assim, não vou falar o skill do meu time, tá? Mas eu posso ter pessoas mais plenos ou até júniors começando a trabalhar com isso desde que eu tenho um sênior para liderar eles, tá? Então, com isso, fica muito mais fácil deles entenderem, deles saberem o que eles precisam fazer. E eu fico também agnóstico a qualquer plataforma de desenvolvimento. Eu não fico preso, por exemplo, a somente desenvolver em PHP, porque todo o meu sistema vai ser PHP, ou desenvolver em Node, porque todo o sistema vai ser em Node. Eu consigo trabalhar com diversas tecnologias de desenvolvimento, então ganho também escalabilidade, porque eu tenho diversos tipos de desenvolvedores trabalhando naquele projeto. Então, por exemplo, se hoje em dia o pessoal fala assim, o Node sai uma linguagem nova, essa linguagem nova tem uma série de benefícios, vamos ir para essa linguagem nova. É muito mais fácil. Eu posso começar com um microserviço, deu certo, se eu quiser depois eu aplico aos demais, ou não. Aí fica em cargo do meu time de arquitetura, tá? O que mais? Flexibilidade e escalabilidade, tá? Flexibilidade usando tecnologias, como eu já comentei aqui. Então, eu tenho flexibilidade quando eu falo em tecnologias. Eu posso utilizar qualquer tecnologia que eu queira utilizar, tá? Desde que eu
elenque quais são os benefícios que ela vai trazer mediante a minha plataforma, mediante o meu software que eu estou desenvolvendo, tá? Mediante aquele microserviço. E eu também ganho escalabilidade. Por que escalabilidade? Quando eu falo em microserviços, eu estou falando de deixar de construir um sistema parrudo e gigante, tá? Tudo junto, e desenvolver em pequenos pedaços. Ok. Então, quando eu desenvolvo em pequenos pedaços, outra coisa que eu ganho também é tipo visibilidade de quais são os pedaços que estão sendo mais utilizados. Pensa, por exemplo, naquele sistema que eu falei do e-commerce, que eu estou falando de home, página de produto, preço, estou falando de frete, estou falando de pagamento e assim por diante. A home de um e-commerce normalmente ela fica numa CDN. Então, normalmente, por ela, a capa, né, vamos dizer assim, primeira página de entrada, ela vai ficar na CDN. Então, ela já tem a questão de ganhar escalabilidade por si própria ali com a CDN. Ok. Mas eu começo a saber também, por exemplo, qual é o sistema, qual é o microserviço que está sendo mais utilizado? É o de página de produto? É o de página de produto. Legal. Então, para esse microserviço de página de produto, eu posso implementar, por exemplo, um HPA, que esse HPA ele vai tratar de escalar os meus pods, os meus microserviços, meus containers de forma horizontal. Tá? Então, o que quer dizer isso? Se eu tiver bastante demanda pela página de produto, ou, por exemplo, por frete, tá? Ele vai escalar sozinho. E ele escala de forma horizontal. Então, aquele microserviço que eu tenho, por exemplo, uma baixa demanda agora, eu vou estar, por exemplo, com 10 microserviços, com 10 containers atendendo aqueles requests. Ok. Veio uma Black Friday, eu vou escalar de 10 para 200, para 500 microserviços. Isso para mim é transparente. Desde que eu tenho implementado, por exemplo, um HPA, tá? Que o HPA, só para traduzir para vocês, é o Horizontal Pod Autoscaling, tá? Ele automaticamente já sabe, de acordo com a minha demanda, eu vou escalando os meus pods, os meus containers de forma horizontal. Aí, alinhando isso com o Autoscaler de cluster de Kubernetes, eu consigo ganhar o quê? Eu estou escalando na horizontal, mas eu estou falando de agentes onde são máquinas virtuais que estão rodando os meus containers ali dentro. Conforme essas máquinas vão chegando num threshold, por exemplo, de 60% de CPU, ou, sei lá, 60% de consumo de memória, eu defino qual vai ser o threshold dessas máquinas, automaticamente ele já começa a escalar e criar novos nós, e esses containers vão sendo hospedados nesses novos nós. Então, o que eu ganho com isso? Flexibilidade também na questão de pagamento, tá? Hoje eu não preciso ter com microserviços, isso é muito transparente, é muito claro, eu não preciso deixar uma aplicação, não preciso deixar um ambiente, uma infraestrutura ligada 24/7, porque eu tenho escalabilidade na horizontal e escalabilidade também de nós, também na horizontal, tá? Só que a gente está falando de nós e não de containers. E aí, quando, por exemplo, à noite eu tenho uma baixa demanda, diminui isso e eu ganho custo, tá? O meu custo com hospedando microserviços, ele é variável, de acordo com a minha demanda, e eu só pago pelo que realmente preciso utilizar naquela demanda, tá? Como eu falei também na questão de contexto, eu ganho a parte de autonomia, tá? E eu tinha um time multifuncional. Por quê? Porque dentro do meu time eu não preciso ter um time só de PHP, como eu comentei lá atrás. Tem um time que o pessoal desenvolve PHP, o pessoal desenvolve Node, o pessoal trabalha com banco de dados também, diversos tipos de banco de dados. Tem um pessoal que trabalha com MongoDB, que é NoSQL, outros trabalham com banco relacional, que é MySQL. Então eu não fico preso somente a uma tecnologia. Meu time ele é cross-plataforma, cross-tecnologia, tá? Isso é bem interessante e eu ganho autonomia. Se eu tenho, de repente, um microserviço lá, sei lá, daqui a uns 2 anos eu viro e falo o seguinte, eu quero mudar esse microserviço e para uma outra tecnologia que eu acho que a gente vai ter um ganho de performance, por exemplo. É simples. Meu time já pode pegar aquele ali, começar a desenvolver um microserviço de outra tecnologia. Como meu time já é cross-tecnologia, ele já conhece outras tecnologias também, e com isso o microserviço já nasce com uma outra tecnologia, tá? Então eu consigo ter ganhos aí de flexibilidade de tecnologia também, ter um time cross, que ele pode trabalhar em diversas tecnologias, diversos microserviços, tá? Desde que o contexto dele seja bem definido. Legal? João, acho que eu falei bastante aqui, cara. Não sei se você quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa de microserviço. Eu acho que, só um adendo, que eu acho que realmente, como você falou, microserviços é uma ótima alternativa, é algo realmente que tem revolucionado e trazendo muitas coisas boas assim para o mercado.
Só que eu não vejo que é algo para, assim como qualquer coisa na TI, que é para qualquer projeto ou para qualquer equipe, né? Aliás, para mim, microserviços vai muito além de um modelo de arquitetura, é um modelo de cultura, é um modelo de time e tal, e realmente reflete a maturidade do teu time. Porque assim como ele soluciona muitos problemas, ele traz outros. Mas, cara, isso não é TI. Exatamente. Ele é normal de TI, né? Não existe bala de prata, né? Não existe bala de prata. Eu digo isso porque, principalmente eu que mexo bastante com vários clientes, assim como o Emerson e tal, a gente vê o que o desenvolvedor, né, quando ele começa a carreira dele, uma das primeiras palavras que ele aprende a falar, quando nasce o desenvolvedor mesmo, ele aprende a falar microserviços. Né? E, cara, microserviços não é mais papai e mamãe, né? Não é uma coisa que realmente seja assim tão simples. Tanto que o pessoal, muito lá em 2015, 2014, quando a galera começou a falar muito disso, né, um dos maiores questionamentos que eu via era: mas qual é o tamanho de um serviço para dizer que ele é um microserviço? Cara, na realidade não tem nada a ver muito com tamanho, tem a ver com gestão, como você controla, como você divide a sua aplicação. Então, esse com certeza é algo que te traz muitos benefícios, só que é algo que você tem que saber como fazer a gestão disso, né? Como você prepara a sua própria equipe para andar com isso, né? Como você tem um suporte de infraestrutura de cloud, como você tem uma gestão eficiente de Kubernetes, como você monitora isso, né? Tem um caso bem bacana, que uma vez eu vi, inclusive, do próprio Martin Fowler, ele citando e tal, aí ele pegou, Famoso Martin Fowler. é, ele citou o Spotify, né, uma das palestras dele, né? Ele falou assim: vocês sabiam que tem lâmpada com o Spotify? Aí ele fala, né? Você sabia que tem uma lâmpada com o Spotify? Legal, né? Tem uma lâmpada com o Spotify. Aí ele começa assim: né? Legal, tem uma lâmpada com o Spotify, mas tu pensa, quando é que essa lâmpada vai ser atualizada? Nunca. Né? Essa lâmpada o cara vai comprar, provavelmente ele nunca vai atualizar essa lâmpada. Então, assim, pensa com uma empresa, né, um produto como é o Spotify, o que ele tem que ter gestão de gerenciamento de informação, gestão de versionamento, para saber que por mais que a aplicação dele esteja na versão, lá um dos serviços dele esteja na versão 70, ele tem que, sei lá, manter a versão 10 em pé ainda, porque aquela lâmpada ainda usa o serviço da versão 10. Então, microserviços Exatamente. te traz essa escalabilidade, te traz essa flexibilidade, mas também te traz esse nível de preocupação que você sempre tem que ficar atento. Né? Com Exatamente. retrocompatibilidade, né, flexibilidade entre os serviços, tudo isso são preocupações que você tem que levar bem, bem a sério. Quanto maior o teu produto, cara, maior o controle que você tem que ter em cima disso. Exatamente. Até por isso que, assim, quando o pessoal começa a trabalhar com microserviços, eu tenho alguns clientes que já estão bem assim, evoluídos com microserviços, já estão já está funcionando já com Kubernetes. O que eles fizeram? Para cada microserviço, o pessoal criou uma squad. Então tem um time separado para cada microserviço. E aí tem o líder do time. Esse líder do time é basicamente como se fosse um arquiteto daquele microserviço. E ele fica verificando como vai funcionar o microserviço, quando vai ser escalado. Uma questão que o pessoal também não leva em conta e que depois que vai para o microserviço tem que levar em conta bastante também é a questão de logs. Tá? Sim, Por quê? segregação. Exatamente. Quando se fala em microserviços, quando a gente fala em orquestradores, padrões, como eu comentei aqui de Kubernetes, eles já olham, por exemplo, para microserviços e olham a saída do log dos microserviços. Então, legal. Só que aí, de repente, as pessoas que não estão acostumadas com isso, ou não entendem um pouco dessa arquitetura, fazem o seguinte: vou desenvolver uma aplicação e eu vou ter um arquivo de log dentro daquele microserviço, por exemplo, para um método, ou, por exemplo, para um tipo de coisa que eu estou fazendo dentro do microserviço. E ele coloca isso em arquivos. E microserviços, os logs, não foram. Ele, sim, a estrutura da arquitetura dele não é para você gravar logs em arquivos. É para você pegar esses logs e você expor eles no stdout. Para quê? Para que o próprio orquestrador de microserviços já leia aquilo por padrão e você consiga ter isso, de repente, de forma mais fácil. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado um pouquinho com as arquiteturas e tudo mais, tá? Outra coisa que o pessoal também, às vezes, na hora que está fazendo arquitetura, não se preocupa um pouco, é tipo, o que eu preciso para esse microserviço rodar? Qual a quantidade de CPU, qual a quantidade de memória mínima para esse cara rodar? Tá? E quando que eu vou escalar isso?
Então, quando a gente fala em microserviços, esse, por exemplo, às vezes para as pessoas que estão desenvolvendo não é muito claro isso. E você precisa se preocupar com isso. Que se a gente fosse fazer uma analogia aqui, pensando muito bem, pense o seguinte: antigamente a gente tinha aplicações em Java que o pessoal poderia ir lá e orquestrar a memória da máquina e fazer tudo isso. E as máquinas antigamente não eram tão poderosas. O que acontecia? Dava estouro de memória. Então, com microserviços, a gente está falando de componentes pequenos. Então, eu tenho que saber qual que é o threshold de memória, quanto que ele vai precisar para ele funcionar de forma adequada, e quando ele não estiver funcionando de forma adequada, quando é que eu preciso escalar aquilo, entendeu? Então, essas partes da arquitetura, essas definições precisam estar bem claras também quando vai para microserviços, tá? Bem bacana. Acho que falando um pouco ainda de. A gente tem aqui um tópico também que fala por que é ideal ter serviços gerenciados, tá? Então, falando um pouco de serviço gerenciado agora, managed service, um ponto que o Joel tocou bastante é. Então vamos lá, você está acostumado com um monolítico, está acostumado a fazer uma gestão de vamos dizer assim, de um bloco, né? E agora você tem diversos blocos. E esses diversos blocos, eles andam de forma independente, funcionam de forma independente e eles podem, um bloquinho pode virar 100 blocos, 200 blocos. A gestão disso ela é muito mais complexa. Tá? E aí o que acontece? Quando você parte para microserviços e você não se preocupa com a gestão, você começa a ter problemas com os microserviços. Você começa a ter problema para saber quais são os microserviços que estão tendo problemas, por quê? Imagine que agora você tem 100 microserviços e você tem 100 logs para você analisar. Tem 100 itens para analisar. Então, o que acontece? Falando de serviço gerenciado, que é um dos serviços que, inclusive, a FC Nuvem vende aqui também, tá? Dentro do grupo F-Câmara. Então, o que a gente faz? A gente faz uma gestão em cima de microserviços, em cima da sua plataforma, não uma gestão somente de infraestrutura, mas uma gestão também de aplicação. Para quê? Para que a gente tenha um monitoramento efetivo em cima disso. Então, a complexidade do seu ambiente ela aumentou. Você tem mais logs para serem analisados. Você precisa se preocupar com mais partes do seu sistema, tá? Para que você mantenha ele funcionando 100%. Tá? Então, com o serviço gerenciado, o que você vai fazer? Você vai precisar de uma ferramenta que colete esses logs, que vai pegar esses logs de uma forma, você vai agrupar eles, tá? Então, você vai ter os logs consolidados em uma ferramenta, um storage. Você precisa ler isso de forma bem efetiva, de forma rápida, tem que ser online e transparente para quem está fazendo o monitoramento disso. E você precisa se preocupar com alertas. Então, quando a gente fala de microserviços, eu estou falando o seguinte, eu estou falando de vários pedacinhos que estão compondo a minha solução e eu preciso olhar de forma efetiva para esses vários pedacinhos. Então, eu preciso criar alertas, eu preciso saber quais são os thresholds, eu preciso conhecer quais são, por exemplo, qual que é a média de tempo de resposta do meu microserviço. Fiz implantação, fiz um novo deployment daquele microserviço e aquele microserviço, de repente, começou a subir o tempo de resposta dele. Por quê? Quais são as dependências que tem por trás desse microserviço? Ele subiu o tempo de resposta por conta de um banco? O banco não está respondendo de forma efetiva ou satisfatória como estava antes? Ele está com o tempo de resposta alto porque, de repente, eu coloquei num nó que aquele nó não tá bom, eu preciso, de repente, fazer um replace daquele nó. Tá? Como que eu faço, de repente, um replace de um nó? Que é uma das preocupações também. Quando a gente falar de escalar de forma horizontal, tanto o pod como o nó também, eu preciso saber depois como eu faço também enxugar isso ou mudar de nó de forma efetiva. Tá? Então, uma das coisas que o pessoal precisa saber também eu consigo fazer uma drenagem, eu consigo fazer com que aquele container ele continue rodando só para ele atender os últimos requests e depois ele morra e automaticamente o próximo já vai ser startado num outro nó, porque eu quero fazer uma manutenção dentro da minha infraestrutura. Então, tudo isso precisa estar bem alinhado, tudo isso precisa ser visto para que você tenha de forma efetiva o microserviço rodando e que você olhe, de repente, para a sua infraestrutura e para os seus microserviços e você entenda que tudo aquilo está funcionando de forma bem efetiva. Tá? A gente sabe que quando a gente parte para nuvens, se eu for falar de Kubernetes, por exemplo, como estou falando aqui, os principais orquestradores, o Kubernetes ele nasceu com o Google, tá? Mas hoje nessas três clouds que consegue ler isso e consegue te dar informações bem claras, tá?
Fazendo aqui eu não vou falar que fazendo um jabá do Azure, tá? Mas enfim, dentro do Azure eu tenho o Application Insights, que quando eu crio um Kubernetes, ele já está atrelado ao container orquestrador, né, no Kubernetes, e ele consegue ler tudo que eu tenho dentro do meu Kubernetes. Então ele me passa informações da minha saúde do meu nó, dos meus nós, ele me passa informações se ele está escalando, sim ou não, qual que é o threshold que ele está escalando. Ele passa informações dos meus containers, quantidade de containers que eu tenho rodando, quantidade de dias que eles estão rodando, quantidade de restarts que eles deram. Se eu quiser ver o log em tempo real, eu posso simplesmente clicar naquele container, ele já me traz o log, tá, de forma bem efetiva. Então eu já tenho todas essas informações já atreladas ali, tá? Quando eu vou trabalhar de repente com um EKS, que a gente está falando aqui de AWS, por exemplo, no EKS eu também tenho isso com o CloudWatch. Então eu consigo também aplicar isso lá com o CloudWatch. Ok. E aí quando eu vou para o GCP, o GCP como, vamos dizer assim, é o pai do Kubernetes, né? Vamos falar assim, ele também já tem essas formas efetivas de você pegar o log. Quando você parte para uma abordagem mais on-premise, você vai ter que se preocupar com isso. Então, por exemplo, quando você parte para uma plataforma tipo Rancher já faz bastante coisa também como orquestrador. Ele já cria para você, por exemplo, o Ingress, que é para você não ficar se preocupando, por exemplo, se um container, se um serviço, só para falar um pouco de arquitetura aqui também de containers, tá? Você tem um serviço que o serviço ele funciona como se fosse um load balance interno dentro do container, dentro do Kubernetes, e aí ele distribui para os seus pods, distribui para os seus containers, tá? Então posso ter 10, 100, 200 containers rodando aqui por trás, eu vou bater naquele serviço e o serviço vai ficar distribuindo ali para os meus containers para que eles respondam aquelas requisições. Então tá bom. Quando eu trabalho aqui, por exemplo, com Ingress, eu não tenho que me preocupar, por exemplo, se esse serviço ele cai e ele sobe novamente, eu posso falar que ele vai subir no load balance. Mas esse load balance ele pode mudar o IP. E daí quando eu trabalho com Ingress, com Application Load Balance, com Application Gateway, por exemplo, dentro do Azure, eu não tenho essa preocupação. Ele pode subir e descer automaticamente, porque isso é o natural do container, isso é esperado dos containers, tá? E ele mantém sempre o mesmo endereço. Então não preciso me preocupar com isso. Então isso fica de forma transparente para o usuário final, tá? Mas é claro que quando ele sobe ou ele desce, eu preciso ser alertado. E aí eu preciso ter um serviço gerenciado de forma efetiva olhando para isso, tá? É até interessante que ontem eu estava conversando com um cliente e o cliente ele tinha uma aplicação, só para vocês entenderem um pouco do contexto. Ele é como se ele tivesse um API-M, um API Management, um API Gateway, que estivesse no meio ali de alguns serviços e esses serviços fossem para fazer trabalhos de ETL ou integrações. E ele queria criar de uma forma efetiva um monitoramento que ele desse informações para a área de negócio e também desse informações para a área técnica, para que as pessoas pudessem atuar quando tivesse algum problema, tá? E aí ele foi fazendo isso de forma meio que homemade, vamos dizer assim, e ele foi criando isso com um banco de dados relacional, com algumas informações que ele tinha ali, e aí ele chegou em alguns problemas. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, de transações ou de eventos que acontecia ali desse integrador, no mês davam mais ou menos uns 54 bilhões de eventos. Você imagina você guardando 54 bilhões de eventos dentro do banco de dados transacional. Cara, depois para você recuperar isso, fazer uma query, fazer alguma coisa, assim, eu entendo de forma impossível, tá? Não vai ser performático, você não vai ter isso real time, isso não vai ser legal. E a gente começou a entrar em alguns contextos, eu falei para ele, cara, por que você não parte, de repente, para um modelo de monitoramento? Trabalhe com ferramentas de monitoramento, trabalhe com ferramentas que você vai guardar esse log, por exemplo, num banco de dados NoSQL. Trabalhe, por exemplo, com Elasticsearch, que você consegue recuperar essa informação muito mais rápido. A gravação não é tão rápida, mas a leitura é muito mais rápida. Então você consegue ter essa informação melhor do que você ter isso lá no banco de dados transacional, tá? Então, assim, tudo isso, quando você coloca no conceito de orquestração e microserviços, você tem que levar em conta. Como que eu vou trabalhar o log, como que eu vou monitorar isso, quais são os alertas, quais são os thresholds que eu vou colocar para saber como está a saúde dos meus microserviços. E aí, falando em serviços gerenciados, a gente faz esse tipo de serviço para que a gente comece a olhar como um todo para tudo isso, tá? E não somente falando quando a gente fala de microserviços também, não só falando também de agilidade nesse processo de subir e descer um microserviço, a gente consegue também ganhar agilidade na construção da infraestrutura, tá?
E aí eu entro um pouco na esfera de infraestrutura como serviço, tá? Como código, desculpa. E aí a gente, entrando em infraestrutura como código, a gente consegue também criar a infraestrutura para hospedar esses microserviços. Por exemplo, num ambiente de QA, eu crio isso para um ambiente de QA, testou, eu desço esse ambiente. Então, só pago realmente pela utilização, por aquele tempo de utilização do microserviço e que o meu tester vai precisar realmente utilizar, tá? Joel, eu sei que você também conhece bastante aí a parte de serviços gerenciados. Eu sei que você faz um pouco também dessa parte de monitoramento. Eu acredito que você já deve ter pegado alguns casos de pessoas querendo falar sobre monitoramento efetivo. Eu queria que você falasse um pouco mais desses casos aí, compartilhar essas informações com a gente. Eu acho que como a gente estava falando muito de Kubernetes e serviços gerenciados, o Kubernetes ele é ótimo, né? Essa questão de containerização ela é ótima, só que ela também esconde muita coisa, né? Na realidade, né? O Kubernetes ela pega e acaba te escondendo alguma coisa, porque eu concordo contigo quando a gente fala que um container ele pegar, ser destruído e subir e outro é um comportamento esperado e tal. Só que isso não quer dizer que ele não precisa você ter uma atenção nisso, né? Porque essa questão de destruir container e subir tá acontecendo direto na tua aplicação, muitas vezes, é um motivo de você ter atenção, sabe? É uma coisa Exato. que merece você. E aí, por isso que essa infraestrutura gerenciada via código, esse monitoramento gerenciado via código, é muito importante. Porque é igual se a gente pegar, por exemplo, sei que o pessoal não gosta muito, mas que nem, por exemplo, Java, né, falando de Java especificamente. Cara, a gente pegar e botar qualquer aplicação que seja Java num container com Kubernetes é uma coisa que tem várias pegadinhas. Que nem, por exemplo, Tem. assim, o pessoal que trabalha com Java conhece bem XMS e XMX. Então, quando você setava isso nas versões um pouco mais antigas de Java, acho que até 8 ou 9 por aí, principalmente, o que você fazia? Por uma questão de como funciona o Kubernetes, Docker e o próprio Java, ele não olhava para a memória virtual do container, ele olhava para a memória virtual da máquina onde ele estava hospedado. Coisas que a gente tinha bastante problema, assim, no Java e tal. E, cara, isso não é só o Java. Isso é em relação às outras linguagens, todas têm. Até você tem que entender muito como funcionamento, né? Que nem a internet. A questão O Java já é o contrário. Ele vai tentar utilizar só aquilo que você setar para ele. Então, essa gestão, a hora que você for montar a sua aplicação, montar esse monitoramento, fazer esse serviço gerenciado, você tem que ter a noção. Porque senão vai começar subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, sem você saber o que está acontecendo. E aí entra toda a parte que o Emerson falou, cara, segregação de logs, serviços gerenciados, uma infraestrutura que tem o controle disso, para você conseguir realmente ter essa noção saudável de como está a sua aplicação, porque isso está diretamente ligado a. Exatamente. Um dos pontos que eu estava lembrando aqui, que eu até não comentei sobre a questão de microserviços e containers, né, quando a gente leva para microserviços, até, que hoje em dia está muito mais fácil, quando você trabalha com microserviços e containers, você tira aquela dependência que o pessoal tinha antigamente da questão de infraestrutura. Agora estou travando um pouco ainda, Emerson. Melhorou? Parece que melhorou. Tá, então tá bom. Então vamos lá.
Eu só queria comentar, na verdade, da questão de quando a gente trabalha com containers e microserviços, porque então, para o time de desenvolvimento também acrescenta agilidade, que não fica tão dependente do pessoal de infraestrutura para banco de dados e tudo mais. Travou de novo, E Emerson. também você tem um ganho. E agora, tá funcionando? Tá legal? Opa, agora tô te ouvindo. Vamos ver se vai continuar. Tá, cara, na verdade, alguém me ligou, travou um pouquinho. Tá melhor agora, né? É, agora parece que tá. Deixa eu só mexer aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui. Pronto. Vou ver se estabiliza melhor agora. Agilidade e... Opa, tá me ouvindo aí, Jô? Agora ouvi tua pergunta. Ah, tá me ouvindo aí, Jô? Acho que deu uma... Ele vai e volta, Emerson. Tá bem intermitente assim, sabe? Tá, deixa eu ver se agora fica, cara. Conectei no... Tava no 4G, eu conectei no Wi-Fi aqui, vamos ver. Então tá, nessa questão de agilidade e desenvolvimento, o pessoal consegue agora criar infraestrutura para quem está desenvolvendo com Docker Run ali, e ele já consegue criar um banco de dados, consegue criar tudo que ele precisa ali para desenvolver, não fica tão dependente da infraestrutura, tá? E a gente tem o benefício que, com container, se roda na minha máquina, eu tenho certeza que isso vai rodar lá na frente, por quê? Porque as variáveis de ambiente, tudo que está ali dentro do container vai ser colocado lá em produção ou em QA, então eu não tenho essa questão de rodou na minha máquina, não vai rodar na máquina de QA e de produção. Então a parte de você ir de desenvolvimento para QA e produção ficou muito mais fácil e muito mais, vamos dizer assim, que o pessoal fala, muito mais soft. Então eu não tenho barreiras ali, só muda as variáveis, mudou as variáveis, continua funcionando da mesma forma, tá? E aí eu tiro também uma dependência que o pessoal de infraestrutura tinha, que o pessoal de infraestrutura precisava saber instalar tudo isso e configurar tudo isso. O pessoal de infraestrutura precisaria saber instalar, por exemplo, o Node, configurar o Node, instalar o MySQL, configurar. Então, assim, eu tiro essa dependência. Eles não precisam mais saber instalar e configurar, só precisam realmente prover a infraestrutura, tá? Falando outro tópico aqui que a gente tem, que é a parte do DevOps, tá? Falando especificamente sobre DevOps, quando a gente alinha esses três pontos que a gente fala de serviço gerenciado, a gente fala de microserviços, e agora falando de DevOps, o DevOps aí eu entendo que quando a gente não pode falar que o DevOps simplesmente é uma ferramenta, ou que ele é algo, é uma pessoa, como o pessoal costuma até dizer aí no mercado, né? Tem lá o cargo de DevOps. É uma questão de cultura. Mas o É, que o verdade. DevOps vem Então, mas o que o DevOps vem alinhado com tudo isso que a gente estava falando aqui de microserviços e serviço gerenciado? O DevOps você vai ganhar agilidade. Quando você implementa a cultura de DevOps, primeiramente você ganha a questão de você ter os times bem alinhados. Então, o time de operações e o time de desenvolvimento, eles estão bem alinhados. Eles têm uma comunicação bem efetiva. E cada um sabe o que o outro está fazendo. Então, isso é bem legal. Você ganha agilidade no seu processo de CI/CD. Então, quando você conversa com o time de desenvolvimento e você explica para eles que agora eles não são mais somente preocupados e não são somente medidos pela questão de o código ou agilidades que eles estão desenvolvendo, mas sim também você vai colocar ali ferramentas que vão analisar a qualidade do código, questão de segurança em cima do código que está sendo desenvolvido, as melhores práticas. E quando você levar isso para um ambiente controlado, que é um ambiente, por exemplo, de QA, stage e produção, dando aqui um exemplo, tá? Vai ser feita uma série de testes em cima disso. Então vai verificar se ele não quebrou a build,
vai verificar se, você pode verificar, por exemplo, com o SonarQube, se aquele código está seguindo as melhores práticas da qualidade de código. Você pode olhar, por exemplo, com o ASP/ZAP, se você está implementando alguma coisa ali que está infringindo alguma regra de segurança da sua aplicação. Com isso, você também pode implementar, por exemplo, o Git Flow. O que eu tenho com isso? Eu ganho a questão de todo o processo, eu tenho as pessoas que precisam ser envolvidas ali, aprovando, olhando para que aquilo funcione de forma transparente. E eu implementando toda essa cultura de DevOps, isso fica muito claro. Todas as pessoas que estão envolvidas dentro desse processo, tanto o desenvolvedor, como o time operacional, ou como a minha camada de negócio, a minha camada ali, como o pessoal costuma chamar, o C-Level, eles sabem que tudo aquilo está sendo com qualidade e eles sabem quais são os papéis dele e a importância dos papéis que eles têm dentro da cultura de DevOps. E quais são os benefícios que isso vai trazer para eles. Então eles costumam olhar para tudo aquilo e eles olham o seguinte, então com o DevOps eu consigo trazer agilidade, eu vou ter entregas melhores dentro do meu processo, vou ter entregas mais rápidas, eu vou ter processo de aprovação, então todo mundo que está envolvido e precisa saber que está sendo publicada uma nova versão, está envolvida nesse processo, eles vão ser acionados para que tenha uma aprovação em cima daqueles pipelines, tá? Eles vão conseguir olhar de uma forma bem transparente, com um dashboard ali, qual é a qualidade do meu código. E se aquilo realmente pode ir para os outros ambientes, se pode ir para QA, se pode ir para produção. Vai ter testes automatizados que já vão me dar, por exemplo, todos os KPIs ali me falando, rodou todos os testes, fiz um teste de regressão aqui, por exemplo, com Selenium de forma automatizada dentro de uma ferramenta de DevOps, e esses testes passaram 100%, ou passou 90%. Quais são esses 10% que não passou? Esses 10%, eu quero realmente associar e falar assim, tudo bem, eu vou assumir o risco desses 10% e colocar isso, de repente, no ambiente de produção. Então, eles sabem quais são os passos e os caminhos que eles estão seguindo com todo o processo de DevOps, tá? Então, eu entendo que aqui, quando a gente fala de microserviços, e aí diminui a complexidade também do deployment, eu consigo ter deployments muito mais rápidos durante o dia, 24/7, se eu quiser, eu posso ter deployments de vários microserviços durante o dia, isso transparente, e toda hora que eu publico isso, eu sei que se der algum problema com o meu processo de DevOps, todo mundo que está envolvido sabe o que está acontecendo e consegue também fazer um rollback de forma bem efetiva, tá? Falando especificamente de DevOps, Joel, eu queria que você falasse um pouco aí, eu tenho acompanhado, você fez algumas palestras recentemente sobre DevOps, queria que você colocasse alguns pontos também sobre a cultura e o processo de DevOps, tá? Eu acho que para mim, DevOps, cara, tem muito a ver quando a gente fala, por exemplo, de transformação ágil dentro das empresas. DevOps também é uma transformação, cara. Então, assim, é uma coisa que tem que envolver toda a equipe, não só a equipe de desenvolvimento e tal. E é uma coisa que realmente é um divisor de águas dentro da empresa, né? Times de alta performance, hoje em dia, a gente não enxerga times de alta performance sem que aplique conceitos de DevOps. E, cara, assim como uma transformação é algo que vai trazer dores, é algo que vai trazer problemas, que são coisas que você tem que atuar. Só que o impacto, eu acho que assim, maior né, na cultura e como resultado final é o quanto você entrega, né? Equipes que empregam bem DevOps e que se sentem confortáveis em trabalhar com DevOps são equipes que saem de, sei lá, um deploy por semana, sei lá, um deploy por mês, para sair mais de 40, 50 deploys por dia, né? Então, se você quer vender a qualidade de uma equipe, quantos deploys você faz em produção por dia. Não é fácil, eu acho que não é algo que você consegue realmente ver em todo lugar, porque tem que ser um sentimento que não parte isso só dos desenvolvedores, é algo que aplica em todo o time. E, cara, eu acho que DevOps é uma coisa que você começa aos poucos, porque tudo que o Emerson, estamos falando aqui, é né, a cereja do bolo, né? O suprassumo, é a arte, é o lindo que todo mundo quer. Mas, cara, pode acreditar, essas coisas para chegar nesse caminho, de se ter o caminho ideal, você tem que se ter com transformação. Que nem, por exemplo, assim, legal, você tem um CI, CD, esse é o caminho perfeito, é onde todo mundo quiser. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você já tem testes automatizados? Sabe, você já faz cobertura de testes? Como o Emerson falou, você tem já trabalho de testes de regressão no trabalho e tal?
porque são coisas que você vai construir no caminho. Você não vai sair de um zero, é um caminho totalmente DevOps da noite para o dia. Então, são coisas que você tem que colocar no dia a dia da tua equipe. E você convence isso com números, sabe? Porque se você vai para um caminho de DevOps, você vai para automatização de testes, isso vai comer tempo da tua sprint. Então, é uma decisão que você vai ter que ter com o seu gestor, vai ter que ter uma conversa, vai ter que fazer um plano de execução, um trabalho para você implantar isso. Não é, sabe, você chegar e simplesmente, vi que DevOps é bacana, vamos trazer para cá. Tem que ter um plano de maturidade para isso e como você vai. E sem contar isso, você tem que trabalhar junto com o seu time. Se você é um tech leader, se você é um gestor, ou mesmo se você é um desenvolvedor, cara, é uma ideia que você não vai executar sozinho. Você vai executar junto com o teu time inteiro. Então todo mundo tem que comprar essa briga. Todo mundo tem que comprar essa transformação aí dentro do time, cara. E isso pode partir de qualquer um. Só que isso tem que ser. E aí, quando você começar a adotar cada vez mais práticas que vão te ajudar no DevOps. Pair Programming, Code Review e tal, até para você chegar nos níveis mais altos de você trabalhar com o Zap, você trabalhar com o SonarQube, você trabalhar com coisas que vão automatizar todas essas rotinas. Só que é uma coisa que você tem que trabalhar para todo mundo ter a ideia de para que aquilo funciona e para que aquilo serve. É igual o GitFlow. Tem muito desenvolvedor que pode ser bom e tal, só que se ele não trabalhou em empresas grandes, ele trabalhou mais sozinho, ou projetos de tamanho pequeno, onde uma ou duas pessoas trabalhavam, esse cara ele não vai ver o benefício do GitFlow. Ele é dificilmente ele vai entender. Aí, só que quando ele trabalhar num projeto grande, com certeza ele vai entender, cara, então é por isso que isso. Então, essas coisas têm que estar bem claras, né? O valor de cada uma dessas ações, e o caminho que tem que ser seguido. Porque, assim, se fosse algo de implementar, cara, o DevOps é uma coisa que traz tão benefício, mas que se fosse fácil, todo mundo já estaria usando. Só que ainda não são muitas empresas ainda que estão utilizando, porque, cara, não é um caminho fácil de se alcançar. É algo difícil, e que tem a ver muito com maturidade e cultura do time. Exatamente. É por isso que eu falei assim, quando a gente fala de DevOps, a cultura, ela tem que ser, o pessoal costuma falar, né, às vezes o DevOps deveria vir de baixo para cima. Mas não, cara, você tem que, assim, é claro que o desenvolvedor e o time de operação, eles enxergam esse ganho muito mais fácil, eles enxergam que a vida deles, vamos dizer assim, vai ficar muito mais tranquilas, porque eles vão ter processos ali que aqueles processos não mudam, são processos automatizados, que vai agilizar bastante processos que eles fazem hoje manual, mas o C-Level lá também, o time lá de cima tem que saber quais são os benefícios que isso vai trazer. Sim. Então, pro time de cima ali, quando o cara verifica e fala o seguinte, então quer dizer que ao invés de eu estar entregando 10 features por mês, eu vou começar a entregar 50 features por mês. É isso, exatamente isso. Então o C-Level começa a enxergar também benefícios. E aí a empresa como um todo tem que adotar essa cultura, tem que entender quais são os benefícios que traz para cada uma das camadas e apostar nisso e falar, cara, vamos implementar o DevOps aqui. Sim. Deixa eu ver aqui. A gente falou bastante, tinha um item que a gente ia falar de GitFlow, nessa parte de DevOps, acabou comentando bastante. Agradeço aí, João. E nessa parte de DevOps também, a gente costuma falar, que eu falei um pouquinho lá atrás, de infraestrutura como código, mas a infraestrutura como código também, dentro do processo de DevOps, se a gente for olhar, uma coisa nova ainda, tá? Se a gente olha para o pessoal lá, na parte de desenvolvimento, parte de deployment de aplicações, isso já está sendo feito há algum tempo já. Infraestrutura como código, a gente tem hoje grandes players, aí, por exemplo, Terraform, a gente pode fazer configuração com Ansible, e isso, se você colocar dentro também, você começa a trazer mais também benefícios para o time de operação. Então, como eu falei lá atrás, eu tenho clientes hoje que quando eu vou criar um ambiente para ele, independente se seja ambiente de desenvolvimento, ambiente de QA, ambiente de stage, de produção, esse ambiente ele é criado com infraestrutura como código. E qual que é o interessante disso? O time esses times que cuidavam dessa parte de infraestrutura antigamente, eles costumavam falar desenvolvimento, código, script, isso aí é que é o time de desenvolvimento. Eu não vou meter a besta a fazer isso. E hoje está mudando. Hoje essas pessoas precisam entender como criar scripts, lógicas de programações de vez em quando para criar alguns scripts, para que eles possam fazer a vida deles ficar mais fácil.
Então hoje eu tenho clientes que utilizam, eu crio toda a infraestrutura utilizando o Terraform dentro de um pipeline de DevOps, tá? Dentro do Azure DevOps. E eu tenho também, depois que ele cria isso, eu tenho processos que eu tenho ali dentro programados em Ansible que vai lá e configura isso. Então eu consigo criar um ambiente e, vamos dizer assim, destruir aquele ambiente muito fácil e em questão de segundos. E com isso que eu ganho agilidade. Então, como eu falei, agilidade para o C-Level, se a gente começar a falar o que o pessoal de C-Level ganha com isso, é questão de custo. Se eu não preciso mais ter um ambiente, eu não preciso mais, por exemplo, o C-Level precisaria de ter um time ali por 3 dias criando um ambiente, configurando um ambiente para entregar isso para o time de QA. E aí o QA ia fazer esse teste. Hoje não, eu tenho isso mais rápido. Então eu crio isso via código, crio lá em 5 minutos, eu tenho todo o ambiente criado. Beleza. O pessoal de QA começou a fazer o teste. Fez o teste em 6 horas, por exemplo. Beleza. Desci o ambiente, destruiu o ambiente. Eu pago somente por aquilo. Então, ou seja, o C-Level também vê benefícios nessa questão de infraestrutura como código, implementação de DevOps e tudo isso, tá? Então, acho que os benefícios, ele parte desde ali de baixo até lá em cima. São vários benefícios elencados com a implementação e a implantação da cultura de DevOps dentro das empresas, tá? Com certeza. Então, o DevOps, cara, só tem benefícios, né? Todo mundo hoje fala muito, né? Entregar valor rápido para o negócio. Isso é uma ótima maneira Exatamente. de você entregar valor rápido para o negócio, né? Então, porque se você já começa nesse sentido, tem um hipster.tech muito bacana de um cara do Nubank que, tipo assim, cara, ele é um do time de desenvolvimento, mas que ele falou uma frase bem bacana de como quando a comunicação flui bem, quando o objetivo está bem definido, todas essas partes são beneficiadas, dentro do C-Levels até o time de desenvolvimento, né? Ele falou assim, cara, a gente já nasceu do jeito certo. A gente já nasceu fazendo DevOps, a gente já nasceu porque a gente não tinha dúvida que o nosso produto ia dar certo. O cara do Nubank falando. A gente não tinha dúvida que isso aqui tinha que escalar e tinha que escalar rápido e que esse negócio ia explodir. Então, pensando nisso, a gente já criou algo para dar suporte para isso, né? E mesmo assim, cara, os caras tiveram problema, né? Tipo assim, eles falando, cara, a gente chegou a épocas de ter mais de 1.000 e poucos serviços em pé, e nisso, simplesmente, quando a gente descobriu, no meio disso, uma referência cíclica de serviços que numa atualização derrubou o Nubank inteiro, né, sabe? Caraca. E aí os caras falando assim, e aí o que fez a diferença é um dos fatores que o pessoal no DevOps hoje fala muito isso muito forte, né? Que mede a qualidade de um time, né? De qual é o tempo teu de rollback? O tempo de rollback dos Exato. caras foram 20 minutos. Então, o Nubank parou por 20 minutos e voltou. Cara, pensa no impacto do que é um Nubank parado 20 minutos. Então, plano de rollback, de voltar e ter tudo no ar, é muito diferente. Tudo isso faz parte da cultura DevOps, né? Então, hoje a gente vê que, quando a gente fala em questão de empresas, né, as empresas têm um grande valor de mercado e estão aí estão na bolsa de valores e tudo mais. Então, quando você falou 20 minutos do Nubank fora do ar, cara, com certeza isso já teve um impacto negativo na bolsa de valores, as ações devem ter caído Com bastante certeza. naquele dia. Então, ou seja, quando você não. Imagina, agora você está falando de 20 minutos, porque ele já tem um processo de DevOps implementado lá dentro. Agora, imagine se eles não tivessem. Cara, eu Nossa, peguei. Tinha empresas que eu conheci que trabalhavam com Bitcoin, na época o Bitcoin estava bombando, todo mundo comprando, vendendo e tal, tal. Beleza, legal. Tem uma empresa que ela não tinha um processo bem implementado. O que aconteceu? Deu uma falha no banco de dados, a empresa ficou praticamente 2 dias fora. O que aconteceu depois que ela voltou? Todo mundo que tinha Bitcoin na empresa tirou dele, cara. A empresa, tipo, uma empresa bem conceituada, estava bem no mercado, por conta de um problema que ela teve, que ela não tinha bem implementado a cultura de DevOps, não tinha os processos bem implementados, ela foi pro vinagre em questão de 2 dias. Então, assim, tudo isso impacta muito na empresa, impacta na imagem da empresa, tá? confiança, né? Exatamente.